Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o reiki xamânico e vamos conversar com a Nilda, né, que é uma terapeuta. Olá, boa noite, vou chamar a Nilda. Olá, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Esperando a Nilda entrar. Hoje a gente vai falar sobre o reiki xamânico, né? E o xamanismo. A Nilda é psicoaromaterapeuta. Que nome grande, né? e, e ela vai dar uma noção pra gente, né? Qual é essa diferença do reiki usui, pro reiki xamânico. Boa noite, Paty. Então, só tô esperando ela entrar pra gente começar a conversar sobre o assunto. Quem tiver dúvida, mandem, né, por aqui mesmo, que eu vou lendo para ela. A gente já conseguiu algumas perguntinhas antes, né? E agora, se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só falar. Ah, quem puder, chama os amiguinhos, manda aí no aviãozinho, manda o linkzinho para eles também participarem da nossa live. Enquanto a Nilda entra, eu vou também chamando algumas pessoas, tá? Só um minutinho. Mais alguém? Ei, Nilda! Ei, Rafael! Ei, Sabrina! Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Só esperar a Nilda mandar a solicitação para ela entrar, ela ficar online aqui comigo e para a gente começar a nossa live de hoje. E eu tava falando até antes, né? Quem tiver alguma dúvida, pode ir deixando a dúvida aí, escritinha pra gente. Que a Nilda vai respondendo, tá? Quem conhece já o reiki, ela vai falar sobre as diferenças, né, do reiki xamânico pro reiki usui. E é isso, eu sei que é bem interessante. Ela vai passar receitinhas, receitinhas de banho, receitinhas de borrifadores, sprays, né? Para o ambiente. Vai ter bastante coisa bacana até o final, tá bom? Deixa eu só ver, cadê a Nilda? Espera aí só um pouquinho. Para ver se ela aceita, né? Hoje é a primeira live da Nilda e ela tá entrando aí com a gente. Ei, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Alguém conhece o reiki xamânico? Pode escrever aí para mim, que a gente vai interagindo enquanto isso. Se alguém conhece, o que conhece de reiki xamânico, me contem. Se vocês sabem alguma coisa sobre o assunto. Não. Hoje a Nilda vai falar sobre... É muito bom, né? Esse projeto, né? Dessas lives que eu tô fazendo aí, né? Que se chama Religando os Pontos. É realmente pra gente dar luz, né? Dar voz a todas essas terapias
E tem mais um monte, né, na verdade, é, que, que a gente tem aí de terapia, mas essas me vieram como intuição para tratar delas, né, nessas lives. Então, uma delas foi o reiki xamânico, que é bem interessante. Ele tem algumas diferenças do reiki usui na prática, né? E são bem interessantes, porque tem uma ligação, uma conexão muito grande com a, com a natureza, né? E a Nilda vai passando pra gente algumas dicas, né? E como isso é feito, como isso funciona, né? Então, alguém me perguntou assim, o que é? Eu não sou a pessoa certa para responder sobre o reiki xamânico, mas eu te garanto que assim, é bem interessante e ele tem algumas, né, diferenças do reiki usui, que é, que é o que eu trabalho, né? Algumas pessoas, eu não sei, tem algumas pessoas diferentes aqui para mim hoje, não sei se me conhecem. Meu nome é Flávia Pimentel Caldeira. Segundo os consteladores, tem que falar o nome completo para honrar o meu sistema familiar. Então, sou terapeuta, sou mestre em Reiki, mestre em Karuna Reiki. Faço atendimentos presenciais e à distância. Tenho um projeto também, trabalho com um atendimento para animais humanos e não humanos. Então, quem tiver alguma dúvida relacionada a isso, em algum outro momento, ou dá uma olhadinha na minha página, ou pode me enviar também, que aí eu, né, vou respondendo, sem problema nenhum, tá bom? Deixa eu achar a Nilda, gente. Cadê a Nilda? Nilda, você tá aí, Nilda? Ela não entrou ainda, peraí, gente. Deixa eu ver se assim ela me aceita. Então, podem escrevendo aí, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os temas falados, enquanto a Nilda me aceita, que eu mandei a solicitação para ela. E aí no final também, quem ficar com a gente até o final, né? Vou fazer aquele esquema de comentar o vídeo que fica salvo no Instagram, para concorrer a uma sessão de reiki xamânico à distância, que também vai ser, que é bem legal, né? Que a energia, ela vai mostrar os tambores, é uma conexão diferente. Vocês ficam rindo, né? Sei. Tô vendo gente rindo aqui de mim, porque eu não sei o que é reiki xamânico, tá? Peraí, gente, que a Nilda não me aceitou aqui. Então, participem, né? Sim, fiquem com a gente até o final, para a gente conseguir fazer. Para a gente fazer. Né? É bom demais, gente. Todas as formas, né? A gente. Aleluia, cheguei. Eu já estava Olá, aqui, boa gente, cadê a noite. Nilda? Olha, eu sou assim, né, muito uma exímia conhecedora desses instrumentos de comunicação. Na verdade, é a minha primeira live, graças à insistência da Flávia, né? E, e a quem eu sou grata, né? E é uma alegria estar aqui, Flávia, estar com vocês. Ah, obrigada, Nilda. Que bom que você está aqui.
Obrigada, meu amor. Boa noite para todo mundo que está por aí, né? Já vi algumas pessoas conhecidas, alguns familiares, alguns amigos, alguns colegas do Reiki, né? Uma delícia, tá? Poder bater um papinho com vocês, né? Especialmente nesse tempo de isolamento, né? Sim, Sim. é, É, a, a a Nilda Nilda tá dando eco tá mesmo. dando Deixa eu eco tirar o mesmo. Deixa eu fone. tirar o fone. Tá melhor assim? É melhor assim? Tá. Tá. Para mim tá ótimo. Deixa eu só Deixa eu baixar. só baixar. Então, a Nilda, Então, a Nilda, ela fez ela fez mestrado comigo. mestrado comigo. Nilda, você tá com Nilda, duas você tá com câmeras duas abertas câmeras aí? abertas aí? Não, uma só. Ou pelo Tá dando menos eco acho que mesmo. uma só, né? Mesmo. Deixa eu ver, Que tá dando peraí. eco Tá dando mesmo. eco mesmo. Eu vou fechar, não. Ô, Flávia, acho que não. Acho que só tem uma. Tá. Tá. Hum. Então, Vamos a ver. Nilda Então, a fez Nilda mestrado fez comigo de mestrado Reiki. de Reiki. Ela é mestre em Ela é mestre Reiki, em Reiki, mestre em Reiki mestre em Reiki xamânico, xamânico, psicoaromaterapeuta. psicoaromaterapeuta. Palavra é desse Palavra tamanho, desse gente. tamanho, gente. Então, ela vai falar. Eu Então, já ela falei vai falar, eu já bastante falei antes da Nilda bastante antes entrar. da Nilda entrar. Então, pode Então, começar, pode Nilda, se começar, Nilda, se apresenta, para depois a apresenta, gente para já depois começar a as gente já começar perguntas. as perguntas. Bom, como diz você, né? Nilda Maria Turra Ferreira. Tenho... honrando meus ancestrais aí, né? Exato. Exatamente. Bom, além de psicoaromaterapeuta, né, eu sou formada em psicologia, fiz estudos em psicologia comunitária, em assistência a vítimas e a testemunhas, né, tenho uma especialização. Trabalhei muitos anos com direitos humanos e em programas assim bastante demandantes, né? E exatamente por essa demanda, eu comecei a estudar um pouco e a fazer algumas práticas, né, para aliviar o estresse, a angústia gerada por esses trabalhos, né? E o meu primeiro contato foi com um grupo do Chile que trabalha o neoxamanismo, né? Na verdade, é uma escola de desenvolvimento pessoal e, entre outras escolas, tem essa do neoxamanismo, digamos assim, né? Com práticas xamânicas. Também fui trabalhando um pouco com a questão dos óleos essenciais para utilizar e fui caminhando. O meu contato com indígenas e com xamanismo, na verdade, ele vem de bastante tempo atrás. Né? Só que naquele momento onde eu tinha acesso, por exemplo, a alguns xamãs no Equador, né? Embora eu tivesse uma grande afinidade, um grande carinho, um grande respeito e admiração, eu não tinha não tomava o saber e a relação como uma relação de aprendizagem de algo mais que não fosse a questão cultural. Né? Eu tenho uma coleção de artesanatos e de peças xamânicas sem que isso, para mim, significasse algo mais do que um artesanato, uma representação da cultura indígena. Né? Hoje, para mim, eu trato isso de forma diferente. Né? Depois fiz reiki, depois fiz. Né? Em 2015, eu parei de trabalhar no serviço público, e aí eu continuei me especializando, né? Desde 2000 e pouquinho, que eu estou fazendo cursos na área, que eu estou fazendo, né, vivências na área, e que eu estou fazendo reiki, que eu estou fazendo formações que em aromaterapia e psicoaromaterapia. Na verdade, quando a gente fala de psicoaromaterapia, é utilizar
né, os óleos essenciais para trabalhar, em especial, alguns processos psicológicos, né? Tem resultados assim fantásticos, né? E tem alguns métodos para fazer isso, né? Então, eu tenho aromaterapia para alguns casos específicos e a psicoaromaterapia, que é a parte da aromaterapia que eu me identifico bastante. Entendi. Então vamos lá começar. O que é um reiki xamânico? Bom, primeiro, eu acho que tem algumas semelhanças e algumas diferenças com o reiki tradicional. Não sei se todo mundo sabe o que é o reiki, né? Acho que algumas pessoas talvez saibam até mais do que eu, mas, né, Flávia? Mas algumas outras não, né? Quando a gente fala em reiki hoje, a gente faz referência quase que, né, sempre a um método de cura natural do sistema Usui, né, que é o grande mestre do Reiki, talvez o iniciador, né, do Reiki. O Reiki em si, né, é a energia, a palavra em si significa energia universal, energia vital universal, né, que a gente faz apelo a ela para trabalhar a nossa energia individual. Acho que assim, desde de Einstein e também, né, da física quântica e aí seus avanços, a gente sabe que tudo é energia e que existe uma interação, né, absoluta e sempre e necessária e imprescindível entre tudo, né, entre todas essas energias. O que vai variar é a vibratória dessas energias e a frequência e a velocidade, né? Essas ondas, por exemplo, você tem ondas visíveis, ondas não visíveis, você tem a luz, você tem o som, você tem a vibração, né? Mas você tem energias invisíveis, né? E ela flui através de todos os seres vivos e os interliga, né? No reiki tradicional, a gente já falou, né, que a gente faz apelo a essa energia vital universal, a gente recebe uma sintonização para isso, né, um canal onde a gente transmite essa energia através da imposição das mãos para promover um reequilíbrio, né, para que essa pessoa possa se autocurar, né, se equilibrar. No reiki xamânico também se faz apelo a essa energia vital universal, né? Só que nós vamos trabalhar também e, sobretudo, com vamos fazer apelo à energia da Mãe Terra, à energia de todos os outros seres vivos, né? A gente vai explicar um pouquinho melhor isso. A gente vai fazer apelo a um conjunto de práticas e saberes ancestrais, né, dos grandes xamãs, dos grandes homens e mulheres, né, que curam, né, ou que curavam. Vou falar demais, eu vou tentar abreviar as coisas, né? Nada, pode ficar à vontade, que eu vou só aqui te olhando. Que? Olha, esse é o problema, né? Assim, eu gosto sempre de pensar, tem algumas coisas lindas, algumas citações lindas. Por exemplo, tem uma de Frederic Lenoir, na Metamorfose de Deus, que é um livro, que ele diz: na natureza se encontram os segredos mais sutis, o das energias que estruturam o cosmos e o homem por meio de inúmeros níveis da sua realidade. Né? Isso é de uma profundidade, né? E a gente entender isso é algo experimentar isso, né? É algo que traz, que nos reequilibra, dá um novo sentido
a vida, né? A nossa relação com o mundo. O reiki xamânico, ele além de fazer apelo a isso, né? A essas vivências e práticas indígenas, tribais, ancestrais, né? Que possibilitam a harmonia energética, né, vital da pessoa, ela também, né, ela também lança mão de algo que a gente no Reiki não lança, que são alguns instrumentos, né? E instrumentos advindos aí da cultura xamânica. E a gente pode falar um pouquinho das práticas do saber xamânico, né? A gente adiciona ervas medicinais, a gente adiciona meditações, defumações, cristais, pedras, mantras, cantos, né? A exemplo dos mantras, né? Exemplo do Karuna, a gente tem diversos mantras, instrumentos musicais, como, por exemplo, tambor, chocalhos ou maracás, né? Que são instrumentos que vibram de uma determinada forma e que possibilitam, reforçam a conexão das pessoas com a natureza, ou do xamã com a natureza. Muito bom. Muito bom. E como que é feita essa aplicação, Hilda? Uau! Bom, assim como no Reiki, a gente tem, a gente tem além, né, do Reiki tradicional, além da imposição das mãos em determinados locais, no Reiki a gente tem outras técnicas também mais rápidas que a gente utiliza menos, mas tem outras técnicas. No Reiki xamânico é a mesma coisa. A gente pode utilizar, por exemplo, as posições tradicionais do sistema Usui, de Reiki, e agora a gente vai fazer apelo a uma outra vibratória, né? A conexão que nós vamos fazer energética, a gente vai fazer apelo, por exemplo, aos 4 elementos, a água, o fogo, né? O ar, né? Aos 4 elementos, a gente vai fazer apelo aos nossos saberes ancestrais, e aí a gente vai ter que entrar um pouquinho, daqui a pouquinho, no que é o xamanismo, em algumas práticas xamânicas, né? em algumas diferenças, inclusive, né? de distintas práticas ou distintos saberes xamânicos, né? A gente faz apelo a vários símbolos. Nós temos uma diversidade de símbolos e símbolos destinados a questões específicas, os mantras, as ervas, né? Existe uma das práticas que eu gosto muito, que chama o Grande Mistério, que é uma prática que se assemelha a Kepo, né? Que é a troca que a gente faz nas costas, e que o meu mestre, né, de Reiki xamânico, ele, na verdade, ele faz Existem diferentes Reiki xamânicos também, tá? Diferentes escolas de Reiki xamânico, a gente já vai falar delas daqui a um pouquinho. E nessas diferentes escolas, né, você tem diferentes mantras, diferentes símbolos, diferentes formas de aplicação. O meu mestre, em verdade, ele cria um sistema onde ele faz uma junção de saberes de duas, em especial, escolas de Reiki xamânico, né? E agrega algumas práticas xamânicas também no Reiki, que ele chama Maheiha, né? Que é o Otávio Leal, da Uma Universidade, que tem como um dos seus mestres o Léo Artese, que é uma pessoa que estuda xamanismo no Brasil há muito tempo e
que tem coisas muito interessantes a nos dizer, né? Os dois têm diversas lives, diversos vídeos aí na internet, que as pessoas podem, Léo Artesi e Otávio Leal, Dayan Prem, né, que é o meu mestre, né? E ele então faz uma junção de algumas escolas de reiki. Mas a prática é um reiki, você pode fazer antes algumas técnicas, né, mais xamânicas para reequilibrar a energia, mas você pode também aplicar utilizando as posições, né, algumas posições tradicionais de imposição das mãos do sistema Usui. E qual a diferença do reiki? Você já acabou de falar, do xamânico, né, para o reiki Usui. E qual os benefícios, né? O que pode ser tratado do reiki xamânico? Deixa eu falar primeiro, né, um pouquinho sobre as diferenças entre os reikis, né, xamânicos e que dão origem a esse que eu utilizo mais, né, que é do meu mestre, o Otávio Leal. Em primeiro lugar, assim, né, tem o reiki Marreô, que é baseado na cultura indígena norte-americana, né? E a conexão absoluta que a cultura indígena norte-americana tem com a Mãe Terra, né? Com os 4 elementos, com o fogo, com a terra, com a água, com o ar, e com o grande espírito, né? Que eles chamam de o grande mistério. E utilizam muito, né, a coisa das 4 direções ou 7 direções, se você quer considerar ainda o em cima e o embaixo, né, e o dentro. E foi um sistema criado por Cheryl Carter, né? Não sei nem se o nome está bem pronunciado, mas se baseia em especial na cultura indígena norte-americana, né? Aí, assim, tem coisas muito interessantes, né? Quem quiser se aprofundar, tem alguns livros bem interessantes. Eu gosto muito das Cartas do Caminho Sagrado. É muito legal porque te dá uma boa noção do que são as diversas práticas xamânicas naquela cultura. Tem o reiki xamânico estelar, que esse eu não conheço bem, mas que faz um apelo também às energias dos elementos, e com elementos do reiki xamânico, mais tradicional, mas que trabalha com os chakras, né? E tem o Amadeus Reiki. O Amadeus Reiki, ele se difere porque aí ele é inspirado, segundo o seu criador, né, que se chama Alberto, uns falam água, outros águas, que é um brasileiro. Ele se baseou na cultura tupi-guarani, se inspira nos pajés da cultura tupi-guarani, embora ele diga que isso seja na Amazônia, mas bem seria no sul, né? Tem alguns que questionam isso, mas na verdade é um conjunto né, a fonte maior seria a energia amorosa do deus Tupã, e utiliza alguns símbolos que são únicos. Eu conheço 26 símbolos, né, que são específicos também para os tratamentos específicos, né, para questões específicas. Ok? Aí o meu mestre, né, em reiki xamânico, ele trabalha, então, unindo alguns mantras, as mandalas do xamanismo americano, né? A prática que ele chama do caminho do céu, que é baseada aí no Léo Artesi, a auto-iniciação no caminho do guerreiro, com a união de estilos do Amadeus Reiki. É interessante porque você utiliza
os mantras, os símbolos, faz apelo à energia, mas ele gosta, por exemplo, de trabalhar com a Pachamama, a deusa terra, ele diz a deusa mãe, né? Uma energia mais feminina, protetora, amorosa, amável, né? Diz o Otávio Leal. E chama Marreá, e ele também permite o uso, então, de algumas técnicas do xamanismo sul e norte-americano. E aí é o Marreá, né? Que é o Shamanic Reiki Self-Healing. Marreá Healing. Marreá Reiki, né? Bom, aí você queria saber o que mesmo? Os benefícios? Quais são os benefícios? Os benefícios não são assim tão diferenciados do SUI, né? Eu acho que ele potencializa alguns efeitos né, acho que algumas pessoas são mais sensíveis ou alguns problemas vivenciados trabalham melhor com a energia reiki. Acho que depende muito de quem vai receber, de quem quer conhecer, de quem está disponível para experienciar e experimentar essa energia, né? Ele trabalha também todos os problemas de ordem psíquica, né? Crises de pânico, depressão, ansiedade, toque, neuroses das mais diversas ordens, também doenças físicas, né? Como no ZUI, né? Fibromialgia, hipertensão, dores musculares, é excelente, enxaqueca, tem excelentes efeitos. Sempre observando, né, Flávia, eu gosto sempre de dizer isso, que o reiki, ou o reiki xamânico, ou qualquer outra dessas nossas práticas, né, elas não substituem né, o tratamento médico especializado. Né? Elas são complementares ao tratamento médico especializado. Tem coisas muito interessantes que eu acho que o reiki xamânico traz, que para mim assim, tem uma que se chama o resgate da alma. Né? O resgate da alma é uma técnica ou é um saber utilizado, e talvez um dos principais pelos xamãs, que dizem que a pessoa adoece quando a sua alma está perdida. E através de algumas técnicas, ele vai buscar resgatar essa alma para que essa pessoa se cure. Né? Para fazê-lo, necessariamente, esse xamã tem que entrar em transe, né? Tem que entrar num estado alterado de consciência para acessar outros níveis de energia, ter uma conexão ampliada, né? Já seja com a natureza em todos os seus aspectos, ou com o grande sol central, a energia, Tupã, né? Como a gente queira chamar, e sabe, né, das coisas através das lições ensinadas, sejam por todos os elementos, os 4 elementos, seja pela natureza. Lembra que tudo na natureza, né, para os xamãs, tudo é vivo. Tudo, né, a árvore é viva, a pedra é viva e tem alma, né? E ensinam, né, com seus ciclos, com a sua energia, ensinam lições importantíssimas para a nossa vida, que somos parte integrante desse todo, que é a natureza, né? Que é a vida, que é o universo. Né? Uma outra que eu diria, e aí, assim, isso parece com a psicologia, né? Quando a gente fala de resgatar um ser que está com o coração partido, né? Um ser que está... né? Eu acho que a gente pode fazer algumas comparações.
Uma outra que eu gosto muito é o detox, né? Assim como a gente faz a troca de sangue lá na Queco, né? No SUI, no xamanismo a gente também pode promover um detox através de diversas técnicas, né? Já seja do reiki xamânico, mas também de outras práticas que a gente pode introduzir, né? Já seja do corpo físico, mas também dos corpos sutis, né? Uma das questões que eu acho que o reiki xamânico, assim, ele contribui enormemente para promover uma relação uma conexão, uma harmonia maior entre o homem e a natureza, né? Uma vez que se considera que essa natureza é viva, que nós somos parte integrante dela, que a gente busca se conectar com essa natureza para dela tirar lições e para se integrar com ela, né, e se harmonizar com ela. Isso eu acho que acaba contribuindo para a preservação da natureza. Né? Eu falei do transe, e aí, assim, o xamanismo que eu fiz, né, a gente não utiliza as plantas de poder tradicionais, como por exemplo, aqui no Brasil, a ayahuasca, né, que já é famosa, aqui no Espírito Santo eu conheço pelo menos três referências assim mais de perto. O Gustavo Badaró, que é um grande mestre na área, né, que muita gente conhece, o Alberto Badaró, que continua assim na linha do irmão, né, que é irmão do Gustavo, ambos mestres. E tem uma pessoa que eu conheço pessoalmente, que assim tenho excelentes referências, que é o Bruno Lisboa da Silva, que está com um projeto fantástico, que é Ayahuasca. Ele tem um projeto Ayahuasca, Espírito Santo, né? O coisa aí @ayahuasca ES. Tem um outro projeto que é fantástico, que é o IE Luz. É o Instituto Espiritualista Luz e Liberdade, né? Que é recente, mas que faz cerimônias 2 vezes por mês com a ayahuasca, né? Que é uma medicina fantástica para autoconhecimento, né? É uma viagem interior e te possibilita se conhecer melhor e se curar, né? É algo que eu quero conhecer melhor, né? Eu tive a chance e a oportunidade de esperar, mas tenho visto coisas incríveis. O Bruno mesmo, ele fala, né, através do mestre Gustavo, trabalhando com o mestre Gustavo Badaró, ele tinha uma dependência incrível do crack, com o crack, 20 internações sem nenhum resultado, né? E encontrou aí a sua força e a sua cura na ayahuasca, né? E na cerimônia e na medicina, né? Porque não é só o uso, né? Tem todo um saber e um lidar com isso, né? Uma reconexão, inclusive com a natureza, com a força dessa medicina natural. Enfim, né? Por aí vai os benefícios, né? Não sei se eu consegui responder. A Patrícia fez uma pergunta. Como a psicoaromaterapia se relaciona com o reiki xamânico? Ai, maravilha! Eu, assim, né, eu acabo não falando de algumas coisas. A gente falou que a gente trabalha com plantas, né, eu vou falar depois um pouquinho sobre algumas das práticas xamânicas que eu tive a sorte, né, a felicidade, a alegria de poder vivenciar
e que trazem muito conhecimento para a gente, né? Ou autoconhecimento. Os óleos essenciais nada mais são do que, tem gente que diz, a alma das plantas, né? Eles têm, além das propriedades químicas fantásticas que todos eles têm, né? A gente pega uma gota de óleo de camomila que tem propriedades químicas, como do chá, de 10 xícaras de chá de camomila, mas elas, sem dúvidas, têm o seu aspecto vibracional, né? Não tem como negar, por exemplo, o poder de um olíbano, né? O olíbano é uma planta que nasce no deserto, que tem, para sobreviver, né? Tem que se adaptar de tal maneira e chorar uma resina, né? Para se proteger, e uma resina que é historicamente, né, a gente pode lembrar, por exemplo, que Jesus, ao nascer, recebeu dos reis olíbano, mirra, por suas propriedades químicas, mas também por sua, né, são óleos que é considerados sagrados, né, que carregam uma força neles fantástica, né? Um olíbano, uma mirra, um breu, que é o nosso olíbano, né? É uma planta fantástica também, de uma resistência incrível, uma arruda, né? Nós estamos aí com hoje está bem legal porque assim eu até usei, estou usando bastante e agora voltou a venda, né, e a produção, o óleo da jurema branca. A jurema branca é uma planta usada pelos indígenas. Eu tenho o meu maraca, foi feito por um indígena que se chama, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Tá aqui, ó. Eu vi tem um artigo dele sobre a Jurema nessa revista, é uma revista antiga de um grupo, de uma ONG que se chama Tideuá. A ONG se chama Tideuá. Eu tive contato com eles para comprar meu maracá, né? Aqui ele fala da Jurema branca, ele diz assim: nós trabalhamos com ela para fortificar o corpo. É como se fosse uma vacina que você toma para não pegar uma doença. A Jurema, ou Jurema, como planta, né, ela causa esses efeitos de alteração da consciência. O óleo essencial, não. Mas é uma planta sagrada, né? É uma planta extremamente poderosa e que carrega com ela aí toda uma energia ancestral, né? Um uso ancestral. Então, cheirar um óleo ou usar um óleo de jurema branca vai muito além, né, de seus efeitos químicos, né? Você tem óleos fantásticos nesse sentido. Eu gosto muito de trabalhar com as plantas, gosto muito de trabalhar com os sprays e com os banhos, né? Com as pessoas que me procuram, né? Nos meus banhos e nos meus sprays, eu utilizo sempre plantas, né? Então eu utilizo alecrim, e aí eu peguei esse para mostrar, mas não dá para ver direito, né? Acho que aqui tem plantas, tem, né? Depois eu posso dar uma receitinha básica, plantas e aí você vai trabalhar de acordo com a necessidade da pessoa, e óleos essenciais. Trabalho sempre com óleos essenciais, né? Independente das plantas que eu utilize, eu vou utilizar óleos essenciais. Por exemplo, na ayahuasca, nas cerimônias, né? As pessoas, quando voltam da viagem interna, né? Tem nomes específicos para isso, quando elas retornam, às vezes se sentem enjoadas, às vezes
os xamãs, especialmente os sul-americanos, né, mais para o Equador, os latinos, eles usam algo que se chama água florida ou água de flores, que é uma mistura de flores, de plantas, de casca de laranja, de limão e etc., né, para que as pessoas né, inalem quando estão voltando para dar uma equilibrada e botar o pé no chão. E eu agrego, e algumas pessoas também agregam nessa poção mágica aí, óleos essenciais, né? Eu gosto muito de trabalhar com óleos essenciais também nos seus aspectos vibracionais, né? Energéticos, vibracionais. E aí, não Os sei se eu instrumentos. respondi. Os instrumentos. Os instrumentos. Tá. Desculpa. Pode falar, não. Eles são utilizados na sessão de reiki xamânico? Pode ser utilizados antes, pode ser utilizados depois, como eu disse, também depende, né, é como os símbolos que a gente utiliza, né? Depende da necessidade dessa pessoa, de como você está lidando com essa energia, de como você avalia a necessidade dessa pessoa, né? Eu tenho esse meu, o maracá, feito por esse rapaz, que ele né, é um indígena, Cariri Socó, uma liderança, um lutador, porque o Cariri Socó tem muitos problemas, né, com a sua terra. E, na verdade, assim, né, o toré, que é a dança indígena, que é uma cerimônia fantástica indígena, onde se usa muito o maracá, por exemplo, ele reproduz, na verdade, as batidas, né, do coração, eles limpam, eles têm uma vibratória que faz vibrar a sua energia também. É impressionante. Tem o tambor, né? A história do meu tambor é fantástica. O meu tambor eu fui fazê-lo no alto de uma montanha, no Chile, e é fantástico, é toda uma oficina né? E aí você faz a oficina, você vai para lá, você tem toda a sabedoria xamânica colocada aí, você faz o seu tambor e depois você tem que deixá-lo lá cevando. É uma lição de desapego, né? Só que depois você volta e você tem uma cerimônia de despertar do tambor, do seu tambor, né? Onde você canta, você desperta o tambor, o seu tambor, né? É como se você despertasse a alma desse tambor, a energia desse tambor, e com esse despertar do tambor vem a sua música, né? Uma música que te é doada, né? Que você encontra, que te acha, né? É uma cerimônia fantástica, é algo assim, se você puder participar de uma delas, é inigualável, né? Essa escola é o Condor Blanco Internacional, se alguém quiser procurar, eles estão, na atualidade, fazendo muitas lives, muitos vídeos aí né, vale a pena né, tá acessando esse material, essa sabedoria. Eu assisti outro dia algo que me deu, assim, que eu gostei muito, que foi uma live com um indígena brasileiro, jovem, mas ensinou muita coisa, né? Então, assim, acho que é uma outra vertente que vale a pena. Eu me lembro do nome dele, assim, é Biraci Júnior. Biraci Júnior, né? Que fez uma live junto pelo Condor Blanco Oficial, que eu acho que vale a pena acessar, que tem muita coisa, assim como tem o Léo Artesi, né? Que tem livros escritos fantásticos, difíceis de achar. Mas tem outro que eu gosto muito, que trabalha muito com o Léo Artesi, que é o Samuel
é Samuel Souza de Paula, que eu não conheço, conheço apenas os livros dele, né? Algumas. Ele tem uma escola, um site que se chama Consciência Próspera, que tem cursos online, né? Agora mesmo, com tudo isso, vai ter um curso online com Léo Artesi, que eu estou até querendo fazer, né? Enfim, acho que os instrumentos, né, tem essa vibratória, tem a flauta. É muito engraçado porque, por exemplo, eu tenho essa peça, engraçado não, né? As histórias. É uma, né, que era para mim um artesanato. Só que isso é uma flauta, né? E uma flauta e com um indígena, né? Tenho faixas, tenho vários objetos que a rigor, quando eu ou comprei, ou ganhei, ou né, tive acesso, não tinham o sentido para mim de objetos de poder, né? Que ampliam a sua conexão com a sua conexão, que, né, trabalham a sua energia, que trabalham a sua conexão com a natureza, né? Então, assim, você tem chocalho, por exemplo, isso aqui tem o barulho, reproduz o barulho do pé, mas tem o chocalho também, que é o barulho, né, da água. São coisas fantásticas. Então, assim, E o tambor? Hã? E o tambor? Ah, o meu tambor. O tambor, ele reproduz a batida do coração, né? Uma das formas que os xamãs utilizam para entrar em transe é a batida do tambor. Tem um livro que se chama, deixa eu ver, O Espírito do Xamã. O Espírito do Xamã, lá eles te dão um link para acessar uma batida de tambor para você fazer meditação né, para acessar e seus animais aliados de poder, para acessar né, estados mais alfa, né? Mais elevados de consciência e fazer encontros, né? E adquirir saberes, né, da natureza. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. O meu tambor precisa de fogo, né? A gente tem que colocá-lo próximo a uma fogueira para que a batida dele fique diferenciada, né? Na verdade, tudo tem um sentido no tambor, né? A forma como ele é trançado atrás, né? O couro que você utiliza, né? Essa é a forma feminina, essa é a representação do masculino, né? Das energias que se encontram masculino e feminino, girando uma vibratória diferenciada, né? Para uma energia diferenciada, o encontro do feminino e do masculino. Quando você ouve, acho que no Google, sei lá, tem, por exemplo, meia hora de batida de tambor, que é sempre o mesmo, né? Para você fazer meditação, né? A gente nem sempre tem acesso à natureza para se conectar com ela, né? E isso é fundamental para quem trabalha com reiki xamânico, para quem trabalha com xamanismo, né? Nós somos água, nós somos terra, nós somos ar e nós somos fogo, né? E se estar em conexão, estar alinhada, em harmonia com esses elementos ou com os elementos é fundamental para a gente que trabalha com xamanismo, com reiki xamânico, né? Então, assim, se você não pode ir para o meio de uma mata e encontrar aí uma árvore poderosa e dela tirar a aprendizagem, você pode fazer isso, né, meditando ao som do tambor e ir, né, para
para uma floresta, encontrar aí a sua árvore, assim como encontrar aí, você pode encontrar aí, né, um processo mais demorado, seus animais aliados de poder, né, que é uma questão muito interessante, né, essa dos aliados animais de poder, é algo muito, muito, muito legal. É uma coisa que me encanta bastante, porque assim, eu era meio descrente disso, né? Como animal aliado de poder, né? Como assim a energia do animal. Aí o mestre Surjavan Solar, que é esse lá do Chile, ele começa um livro dele que se chama Os Animais Aliados de Poder, dizendo que, né? Será por que a gente, quando pensa numa imagem de Jesus Cristo, por exemplo, pensa na pomba, pensa no cordeiro, quando pensa em Buda, né, pensa no elefante, pensa na cobra branca, quando pensa... E aí ele vai citando os grandes mestres, né, e citando animais que estão aliados. E aí a ideia aqui, né, trabalha com a questão da reencarnação, né? Que ele diz também que nós não temos uma alma, nós temos várias almas, né? Porque em cada encarnação a gente vai trazendo um pedaço de alma ou uma alma, né? Que a gente não sabe quais são ou não conscientiza, e que nessas outras vidas a gente teria vivido ou teria, né, prestado um serviço a animais, e essa energia, né, a gente carregaria com a gente, poderia estar conosco, fazer parte da nossa aura, ou da nossa energia, ou, né, eles estarem próximos, né, eu imagino assim como um anjo guardião. Na verdade, acessar essas energias dos animais aliados, descobri-los, saber quais são as características deles, né? Reconhecer, quanto mais velha a sua alma ou as suas almas, mais aliados você tem. Você pode ter um, pode ter vários, né? Pode ter também aliados mágicos. Aí, quando eu estava pensando um pouquinho nos aliados, né, e como eu iria dizer isso, eu pensei que algumas pessoas assim trabalham tanto com animais, né? A exemplo de alguém que eu conheço, né, da Flávia, né, que isso te traz um grande benefício também, né? São essa disponibilidade e essa condição de trabalhar tão amorosamente com animais, né, não é por acaso, né? São energias específicas que são aí trabalhadas. A gente só tem mais dois minutinhos. Ui! E perguntaram como que a gente descobre qual é o nosso animal de poder. É isso. Você pode descobrir através de meditação, né? Procurando, e assim, nos dizem, pergunte, né? Quando você achar que faça uma meditação, entre num estado legal de consciência e pergunte para ele: você é meu aliado de poder? Vá se aproximando e deixe ele se aproximar, né? Tem meditações específicas para fazê-lo, tem gente que o descobre, né? Uma questão interessante em sonhos, você pedir para sonhar com eles, né? E ir tentando reconhecê-lo, né? E tentando reconhecer as características dele em você. Eu tenho um livro que ajuda, que eu acho que ajuda bastante, que é as cartas xamânicas, né? Que também traz, fala exatamente dos animais aliados de poder, né? E ajuda a descobrir, porque tem cartas que você pode tirar, né? São cartas xamânicas. Gente, só falta um minutinho. E as receitinhas... Obrigada a todos. Vai ficar para depois. A Nilda vai ter que deixar. Depois por escrito eu coloco na minha página. Eu vi a Marisa aí. A Marisa é quem? Assim, uma das minhas... Tá, vai cair, tá, gente? De olhos.
essenciais. Vou salvar. Ela tá aí, né? Obrigada a todos, gente. Irmã. Boa noite, gratidão pela escuta, viu, gente? Beijo. Espero poder ter contribuído de alguma forma com vocês. Vai cair, tá? Um beijo.